Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quinta-feira e o evangelho que a igreja nos propõe é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 até o final do capítulo 18 e o versículo 1 do capítulo 19. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu aos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, esse homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Após esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para a Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, São Pedro, o primeiro Papa, se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes 7? Com certeza o coração de Pedro havia sido ofendido por alguém. Com certeza alguém tinha ferido o coração de São Pedro. Certamente o coração de Pedro havia sido machucado. Esse evangelho que lemos hoje é imediatamente sequência do evangelho de ontem. No evangelho de ontem, de quarta-feira, Jesus fala: se alguém pecou contra você, você o chame em particular e converse com seu irmão, entre somente vocês dois. Se ele te ouvir, você terá ganho seu irmão. Mas se ele não te ouvir, chame 2 pessoas da igreja como para serem testemunhas e converse os 3 ali com aquele irmão que te feriu, que te ofendeu. Se ele não ouvir, chame a igreja e apresente à igreja a causa para que a igreja julgue, para que a igreja interceda. Se ele não ouvir, aí não tem jeito. Queridos, Jesus é Deus, Deus eterno e todo-poderoso. Ele é Deus feito homem, 100% homem, com exceção do pecado, mas homem igual a nós em tudo. Mas, ao mesmo tempo que ele é 100% homem, igual a nós em tudo, sente frio, sente calor, sente fome, sente sede. Assim era Jesus quando caminhava nesse mundo. Ele sempre foi
pelos séculos dos séculos, Deus eterno e todo-poderoso. E como homem, não perdeu em nada, claro, a sua natureza divina. E sendo Deus, ele era onisciente, sabia de todas as coisas. Sendo Deus, ele perscrutava os corações. Ele leu o coração de São Pedro. É por isso que no Evangelho de ontem ele fala para Pedro essa história. Se alguém te ferir, se alguém te machucar, se alguém pecar contra ti, vai conversar a sós com o seu irmão. Reconcilia-te com teu irmão. Jesus sabia que o coração de Pedro havia sido ferido. E Pedro, ao ouvir essa exortação de Jesus sobre o perdão, sobre a reconciliação, sobre a necessidade de amar aquele que te ofendeu, é sobre isso que Jesus estava falando para Pedro, a necessidade de amar aquele que te ofendeu. Pedro então pergunta para Jesus, Senhor, já no Evangelho de hoje, na sequência imediata, o Evangelho de ontem foi até o versículo 20. Hoje, o Evangelho começou a ser meditado a partir do versículo 21, que diz, então Pedro se aproximou de Jesus e disse, Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Essa pergunta de Pedro tem ligação direta com o Evangelho de ontem, no versículo 15, onde Jesus fala, se teu irmão tiver pecado contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Pedro entendeu. Jesus mandava perdoar. Que ele perdoasse aquele que o havia ofendido. Mas talvez aquela pessoa já tivesse ofendido a Pedro muitas vezes. E Pedro pensou, se eu perdoar 7 vezes 7, 7 é o número da perfeição, Deus criou o mundo em 7 dias. Se eu perdoar 7 vezes 7, vou perdoar 49 vezes. Já é excessivo. Com certeza basta. Senhor, quantas vezes devo perdoar quando alguém me ofender? Até 7 vezes. Jesus diz, respondeu Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 490 vezes. Ou seja, perdoar sempre. Não colocar limites ao teu perdão. O perfeito é perdoar sempre. E para que Pedro entendesse que era necessário que ele estivesse sempre aberto ao perdão, Jesus mostra para Pedro qual que era o seu lugar. Sabe quem você é, Pedro? Você é um funcionário que deve para o seu Senhor 10 mil talentos. Querido, sabe o que são 10 mil talentos? 10 mil talentos é o peso de 350 toneladas de ouro. Imagina o valor disso. 350 toneladas de ouro. Jesus conta uma parábola para São Pedro que havia um funcionário que devia 10 mil talentos para o seu senhor, para o rei. O rei então o chama e fala, paga o que me deves. Ele diz, Senhor, dá-me um prazo, eu te pagarei. Que prazo? 350 toneladas de ouro, 10 mil talentos. Jamais poderia pagar essa quantia. É uma quantia impagável. Você lembra do nosso pecado? O pecado é uma ofensa a Deus. A ofensa a gente mede conforme a dignidade do ofendido. Uma coisa é você falar uma palavra maldita para um colega de trabalho. Outra coisa é falar uma palavra maldita para o seu pai, que é resguardado pelo 4º mandamento, honrar pai e mãe. Uma palavra maldita para o seu pai é um pecado mortal. Uma palavra maldita para um colega de trabalho é um pecado venial. Daí você percebe que o pecado é medido conforme a dignidade da pessoa que recebe aquela ofensa. Nosso pecado ofende diretamente a Deus e a dignidade de Deus é infinita. Assim sendo, nós não temos condições de reparar os nossos ultrajes e as nossas ofensas a Deus. Jamais a gente conseguiria pagar o peso, o valor da nossa culpa diante de Deus, porque nós, por conta do nosso pecado, ofendemos a Deus eterno e todo-poderoso. E nosso pecado tomou a proporção de Deus. A ofensa que fizemos tornou-se uma proporção de ofensa a Deus. Jamais poderemos pagar. Estamos devendo a Deus 350 mil talentos. Ou melhor, 10 mil talentos, equivalente a 350 mil toneladas de ouro. Impagável. O Senhor então diz, pega esse homem, o lance na prisão com a sua mulher, com seus parentes, com seus filhos, venda todas as suas coisas, eles só sairão da prisão, ele e a sua família, quando eles tiverem me pagar o último centavo. E o homem implora misericórdia ao rei, pede clemência. O rei então o perdoa, absolve de sua dívida, ele está livre.
é símbolo do perdão de Deus por nós. Ele veio ao mundo, se fez homem, morreu por nós na cruz para pagar a nossa dívida. A nossa dívida foi paga na cruz. Com a cruz, Jesus conquistou para nós o nosso perdão. Ele pagou os nossos 350 mil toneladas de ouro, os nossos 10 mil talentos. Ele pagou na cruz. Só que aquele funcionário, ao sair, encontra um colega seu de trabalho que lhe devia 100 denários. Querido, 100 denários é o equivalente a um mês de salário. Você há de convir que um mês de salário é muito dinheiro. Imagine nos tempos de hoje, o salário mínimo é R$ 1.500. O homem devia a ele R$ 1.500, é muito dinheiro, claro. Mas o que são R$ 1.500 comparados a 350 toneladas de ouro? É nada. Ele teve a sua dívida perdoada. Ele foi perdoado 10 mil talentos. Ele não deveria também perdoar os 100 denários do seu colega? Lhe foi perdoado 350 toneladas de ouro. Ele não deveria também perdoar o mês de salário que o colega lhe devia? Mas ele não perdoa. Ele agarra o colega pelo pescoço, o enforca e diz: paga-me o que me deves. Sabendo disso, o rei fica muito triste e manda pôr aquele empregado na prisão. Aquele que havia sido lhe perdoado toda a dívida é novamente imposta sobre as costas dele. E aquela pena que ele havia sido absolvida lhe é imposta. Ele vai para a prisão. E vai ficar na prisão para sempre. Esse é o símbolo do pecado. Querido, se nós perdoamos aqueles que nos ofendem, se nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, Jesus nos perdoa também. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É o que Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Mas em contrapartida, se nós recusarmos a perdoar, se nós fecharmos o nosso coração para perdão, nós também nos fechamos para receber o perdão de Deus. E sem o perdão de Deus, iremos para o inferno. Quem de nós pode se orgulhar em dizer que não tem pecado? Somente a Santíssima Virgem nunca pecou. A primeira carta de João diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Todos nós pecamos. E nosso pecado, como eu disse, é uma ofensa direta a Deus. Tem a proporção de Deus. Merece o pecado. O pecado merece o inferno. Todo pecado é merecedor do inferno. Por conta do meu pecado, eu mereço o inferno. Por conta do seu pecado, meu irmão. Por mais duro que pareça essa sentença, você também merece o inferno. Precisamos da misericórdia de Deus. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Por isso, se te ofenderam, libera o perdão. Libera o perdão para receber perdão. Perdoa o seu irmão para ser perdoado por Deus. Porque o perdão é a chave que abre as portas do céu. Só que perdoar não significa esquecer. Tem gente que fala: eu não consigo perdoar porque eu sempre me lembro da ofensa. Queridos, a analogia que eu faço é muito clara. Imagina você que alguém que tem a unha encravada e que aquela unha infeccionou, está com pus, está doendo, está latejando. E aquela pessoa pega um ônibus lotado e alguém vai e pisa no dedo daquela pessoa que aquela unha encravada doendo. Aquela dor lancinante atinge aquela pessoa. E aquele que pisou na unha fala: desculpa, foi sem querer. E a pessoa fala: não, tudo bem, está desculpado. A pessoa sabe que ele pisou sem querer e desculpa, está desculpado. Ele desculpou de fato, ele sabe que foi sem querer, não foi a intenção da pessoa pisar no pé dele, ele desculpou de fato, mas a dor continua. Assim é o perdão. Perdão não é uma chave que liga a chavinha da amnésia. O perdão não é um botão que você aperta e liga a amnésia, apaga aquela memória do seu cérebro, não. O perdão é decisão, não é sentimento. Eu me decido perdoar e rezo por aquele que me ofendeu. E as minhas orações vão curando o meu coração e vão curando também o coração daquele que me ofendeu. Portanto, meu irmão, se te ofenderam, se te ultrajaram, se te prejudicaram, lembre-se que você também ofendeu, ultrajou e prejudicou a Deus com o seu pecado. Libera o perdão para que você seja perdoado também. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.